Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso. Boa noite, pessoal. O Zeca Padoguinho mandou. Salve, salve família. Salve, salve Vitinho. Cara, como que surgiu a vontade de tocar teclado? Caramba. E como que foi sua caminhada até chegar na Central? E quando que tu volta a tocar na Central? Caramba, os caras foram lá no fundo do baú. Eu toco. Ele deve te conhecer. Com certeza. Eu toco teclado desde 8 anos. Na verdade, eu comecei tocando piano. É hobby total. E aí, eu amava tocar no piano da minha avó em casa. E eu gostava muito. E aí, assim, fui crescendo e tal, e começando a gostar muito de banda. Né? Comecei a tocar com os amigos e tal, e depois comecei a tocar na igreja, assim, com a galera. E a Central, a igreja que eu vou lá em Belo Horizonte. Abraço, beijo Central. E lá é legal demais, assim, porque a estrutura é animal, assim, e os músicos são excelentes. Então deve ser isso que ele tá perguntando aí. Abraço. Com certeza ele frequenta a igreja. É. Aliás, você não falou, aumentou sua fé ou diminuiu sua fé? Não, aumentou exponencialmente, porque eu acho que, assim, a primeira sensação é de quando você vê aquilo tudo ali, é a certeza que é impossível aquilo ser acaso, cara. É muito perfeito, é muito bem desenhado. Se fosse um pouquinho mais pra cá, você tava congelado, um pouquinho mais pra lá. Então, assim... Ó, eu discordo. Eu acho que, assim, dado todas as probabilidades do universo, é possível que seja acaso. Cara, mas eu respeito. não, claro. Assim, eu também acredito em Deus, tá? De verdade. Mas, assim, eu não descarto a possibilidade do acaso. Porque, assim... Mas assim, é questão de fé. Assim, eu acho que quando eu olhei lá de cima, eu tive, assim, acho que... Talvez uma das experiências mais absurdas com Deus mesmo ali em cima, porque, é surreal, né? É surreal. Você vê pra cima, é infinito. Você vê pra baixo, é muito grande. É tudo muito, muito sensível, né? A questão do oxigênio que eu falei. É tudo muito, muito, assim, probabilidade de ser tantas variáveis caberem no mesmo espaço, cara. Assim, eu não consigo negar isso. Lembra que eu comentei no outro podcast que os astronautas, geralmente os céticos, voltam... Eu não consigo negar, é impossível. Tipo assim, de você ver as variáveis e falar assim, bicho, uma combinação disso aqui, que você falou, é o acaso, ela tende ao infinito. Sim. Mas o universo é infinito. Sim. Então, Deus também. Deus também. Exato. Legal. Abraço aí pra galera. O Zeca Padoguinho ainda mandou aqui um hashtag Márcio Melo no Flow. Márcio Melo é o mestre das teclas. Cara, demais. Não conheço. Márcio, amigaço meu. Beijão, Márcio. O Eric Brasil mandou aqui, ó. Sacani, o que você acha do Bruno Bock? Ele falou de você ontem. Ele é como todos os conspiracionistas e terraplanistas? Bruno Bock, Coitado do Bruno. Ele não é conspiracionista. Aliás, isso é até uma injustiça que estão fazendo hoje com ele no Twitter, viu? É mesmo? O pessoal tá chamando ele de conspiracionista, de negacionista. Ele não é, não, cara. Ele veio aqui e falou ontem, né? Vocês estiveram aqui no programa por conta do nosso querido Ratanabá, né? Ratanabá. Ratanabá. Agora entrou na moda essa Ratanabá. Ratanabá. Não, e o que ele falou do Ratanabá é verdade mesmo. Isso aí não é um negócio de agora, entendeu? Esse negócio de cidade perdida na Amazônia é um negócio de muito tempo. Aliás, basicamente, desde a década de 60, 70, e muito antes até, né? Quem lembrar lá, a cidade perdida de Z, Eldorado, tudo isso é uma coisa que vem há muitos e muitos anos. Lógico que agora, o que aconteceu? Começou a ter técnicas como o LiDAR, que é o equipamento a laser lá, que ele retira virtualmente a selva. E aí você vê coisa embaixo. E já tem muitos livros que falam que viviam milhões de pessoas ali na Amazônia antes da colonização. O pessoal chama a Amazônia pré-colonial, que é o que aquele pessoal da Nature, lá daquele outro artigo, das pirâmides, lembra das pirâmides que você estava falando aquele dia? Que o pessoal descobriu que é entre 400 e 1.400 anos, né? Atrás, que é entre 400 e 1.400. Qual que é o problema do Ratanabá, cara? Não é isso, não. Ratanabá pode ser até que exista, entendeu? Uma cidade ali naquela região. Eu pensei que tivesse pacificado que existiu. Não, ninguém sabe. Ali naquela região, com certeza, tem várias cidades escondidas na Amazônia. Não é, aqui a gente não chama de cidade, a gente chama de urbanizações. Tá? Várias coisas escondidas ali. Isso aí, beleza. Tem várias. Ali naquela região que eles sobrevoaram, pode ter alguma coisa? Pode ter alguma coisa. O problema não é esse, cara.
O problema é o que eles falaram da data, cara. De 450 milhões de anos atrás. Ah, não. Calma aí. Antes da espécie humana. Não, o problema nem é antes da espécie humana. É só para lembrar a espécie humana. Vamos arredondar 300 mil anos. E os primeiros seres humanos na América, 16 mil anos. O problema não é esse, cara. 450 milhões de anos, eu não sei quem deles lá inventou essa data, mas eles acertaram na mosca, sabe no quê? Na primeira grande extinção em massa que teve no planeta Terra. Onde 85% das espécies foram eliminadas. Então, você não podia ter nada naquela época aqui, entendeu? E eles colocaram a data exatamente na data de extinção em massa. Se eles falarem assim, não, achamos uma cidade que tem 3 mil anos, beleza, pode ser mesmo, entendeu? Pode ser, não tem problema nenhum. Não vai ser legal, não vai ser uma grande novidade, porque já tem várias outras urbanizações que foram descobertas ali na Amazônia. O problema não é a cidade em si. O problema é quando eles falaram, que é 450 milhões de anos, e que não é humana, né? Que é da raça Muriel lá, né? Que é uma raça que ela não mexe com terra, ela mexe com plasma, eletrificado. Eita, caralho. Então, o problema é as coisas que estão... De onde eles inventaram essa raça, Sérgio? Ué, é quem inventou, cara. É o cara do ET Bilu, né, cara? Esse cara. É o Urandi que inventou essa história toda, cara, do Ratanabá e tal, entendeu? Só que ele fala, não, isso aqui não é nada de humano, isso aqui é da raça Muriel, que é uma raça que habitou a Terra há 600 milhões de anos atrás. Ué, e se foi... Vamos lá, ele falou 450 milhões de anos. Se ele tivesse falado 500 milhões de anos atrás, aí dava pra engolir? Não dava também, né, cara? Mas é porque ele foi falar uma data que bateu em cima da extinção em massa, cara, que a gente teve. Aí foi muito foda. Não, mas 500, para aí, Machu Picchu, não, os 500 maias... milhões. Não, tudo bem. Milhões não esquece. Não, eles falaram 500 anos atrás, tinha grandes se eles falarem que a América. cidade estava lá há 4 mil anos, tá beleza, 4 mil. 4 mil eu também já acho muito. Eu já acho muito, mas mesmo assim, é uma data até para você levar um pouco em consideração. Mas os 450 milhões foi muito foda, né? Bom. O auge dos maias está entre 1.200 e 1.500. Os incas, né? Nessa Machu época, Picchu. Com certeza, na Amazônia morava milhões de pessoas. Isso aí é certeza. As linhas de Nazca, que tá mais primitiva, é 2 mil anos. Então, entre 2 mil... É porque aí a gente tá falando de seres humanos. Agora, 450... Isso daí, essa outra galera aí. Isso aí são os Muriels. Os Muriels é Muriels. Tá. É a raça os Múrio, irmão. É o que? Os lagartos? Os Múrio estavam aqui, entendeu? Não é. Porque meteram aí um Wakanda pra não passar dinossauro. Entendeu? Wakanda. Wakanda forever. Mas mandar um abraço pro Bruno. A galera tá cometendo injustiça com ele, que ele não é nada disso, cara. Essa é o que eu tava até falando aqui pra eles. Eu tava brincando, né? Que eu queria direito de resposta aqui, porque eles falaram: o Sacani tá lá fazendo vídeo de ET porque dá clique. Porque dá clique mesmo, cara. Porque a galera gosta. A galera gosta de conspiração. Ela aquece a alma da gente, né? Porra, mas ontem o Bruno tava aqui apresentando uns documentos que ele pegou do site da NASA com umas paradas assim. Bom. Eu confesso que ele me mostrou os documentos. Eu confesso que eu olhei aquela porra ali, vi um monte de palavra, documento pra caralho. Sei lá o que tá escrito aqui, só foda-se. Tá bom, um documento aqui velhão, que parece ser velhão e tal. Beleza. Mas ele falando que naqueles documentos ali tem uns papos dos caras relatando vida na Lua. Fogueirinha na Lua, tá ligado? Pode ter uma fogueira na Lua. Não tem, não, Brunão. Pô, eu vou chamar o Bruno pra ir lá no Sem pra gente conversar disso aí. Vai ser muito maluco. Porque vai ser papo. legal pra caramba. Não, porque existem documentos. O pessoal sempre fala, porque tem os documentos, esses não sei documentos, da onde. Como é que é o nome daquela bebida lá? Ayahuasca. Ayahuasca, é isso. Isso aí, deve ter essas loucuras. O Ciro Gomes falou, quando ele veio aqui, ele falou que se ele for eleito presidente, ele libera todos os documentos que tem lá, confidencial de Operação Prato, essas coisas. Mas isso já foi liberado. Não, mas tá bom, mas assim, eu tô falando coisas desse tipo, tá ligado? Coisas desse tipo. E o que tu acha da Operação Prato? É quente? Não, cara. Nenhum das 3 grandes. O ET Bilu não é? O ET Bilu Cara, a minha grande questão com o ET Bilu é o seguinte: tu vai inventar um ET. Demorou? Tu vai inventar um ET. Vou botar um ET aqui, o caralho. Aí esse ET fica ali no meio do matinho assim, falando uns bagulho.
tá ligado? O nome do ET é Bilu. Era um nome pro ET. Não dá, né? Porra! Caralho, Chama Schwarzenegger, né? O ET, ele fala, busquem conhecimento. Mas ele provavelmente sabe falar o próprio nome, né? Por que não perguntaram o nome dele? ET Fonron. Mas o ET Bilu, cara, ele chegou a enganar. É porque aí, cara, tem toda uma história por trás disso aí. Não tem como. Enganou Ninguém é muita tão gente. burro. Enganou muita gente. E, na verdade, cara, o ET Bilu, quando apareceu Parece na coisa televisão... do Goku, essa porra. Quando apareceu na televisão, foi um tiro no pé do cara, porque aquilo lá era um negócio dele. Ele levava você ali pro mato, de repente falava assim... Galera, vai aparecer agora aqui a raça tal. E pum, apareceu o ET Bilu. E aí o pessoal já... Sabe... Vou dar um exemplo. Sabe o lance da experiência que ele contou Não dava pra ver aqui? o zíper da roupa, né? Tava Não, escuro. É o que ele contou da experiência, cara. O cara leva você pro meio do mato, entendeu? E coloca uma música, começa a contar uma história, fala aqui há milhões de anos, a Terra era assim. Cara, você começa a entrar naquele clima. Aí o cara te leva porque ele tem um caminho que ele faz lá no Mato Grosso, porque leva esse pessoal. E ele vai contando e tal. Ele é mágico, ilusionista, o Urandir. Então as bolinhas, a mão brilhante. Você nunca tinha ouvido falar da história da mão brilhante? Pior que não, cara. A mão brilhante que cura, tudo. Aquilo é tudo ilusionismo que ele fazia. Uhum. E tinha muita gente que caía nessa história dele. Uma história muito legal, que era o seguinte, tem um tipo de... Hoje não tem mais porque já mudou, mas tinha um tipo de satélite, chamava Iridium, que ele passava numa determinada hora em algumas cidades e ele era um brilho gigante no céu e depois apagava. Esse cara, ele sabia a hora que ia passar lá no Mato Grosso. Olha o que ele fazia. Então, pessoal, e ele vinha contando a história, que o lance todo é a ambientalização. Sim. Ele passou agora, ele contou pra gente, cara, como que você entra naquele clima ali, Isso. que você fica emocionado, cara, com aquele negócio. Ele falava, então, galera, agora eu tô sentindo, eles estão vindo aqui visitar a gente, olha agora pro céu. Na hora que ele apontava, aparecia o satélite. Então você já estava envolvido, o cara olhava e falava, caramba, são eles, cara, estão chegando. Já era, porque o cara já estava contando a história aqui há mó tempão. Exatamente, então o cara fazia toda aquela ambientalização. E o ET Bilu devia ser tipo o top do negócio. Quando apareceu na televisão... O nome realmente não dá, cara. Porra, Então, mas ser Bilu. Mas até aí, cara, tava tudo funcionando. O dia que isso aí apareceu na televisão, qual que foi? Esse foi o sentimento. Cara, que é isso, cara? Como tem gente que acredita nisso? E tem, cara, muita gente que acredita. Muita, não é pouca, não. Cara, mas ninguém para pra pensar assim, porra, caralho, é um ET. Mas O nome dele é Bilu. Mas o lance é esse, cara. Nós aqui estamos fora. Beleza, maneiro esse conselho aí, o caralho. Qual que é teu nome? É Bilu. Não, o nome de verdade. O nome científico. Bilu, caralho, cara. Não, cara, não tem como. Então, mas eu vou chamar o Bruno pra ir lá, mas ele não é negacionista, conspiracionista, ele não tem nada disso não, viu, Ele galera? é meio maluco só, gente boa pra caramba, e foi divertido pra caramba o papo, vejam aí, tava o Ratão aí também, né? A gente foi muito longe. Acha que tu foi longe? Meu irmão, a gente foi muito mais longe. Foram no ET Bilu, né? Vou chamar, Bruno, você vai lá no Ciência Sem Fim pra gente bater um papo. Traz os documentos, hein? Traz os documentos. Imprime a porra do documento no celular. Imprime as páginas que tá escrito os bagulho doido mesmo. Porque, pô, ele, assim, com todo respeito, mas ele me mostrou assim no celular, eu vi realmente, caralho, uns documentos assim, velho, difícil de ler e tal, assim, umas paradas, parece que é feito em negativo e tal. Mas a verdade é que é tanta coisa escrita ali que, ó... Mas é que verdade, esses documentos louco, tem, cara. Tem milhares de páginas de documento, porque os Estados Unidos, ele teve várias e várias operações, entendeu? Por que tem que ter várias operações? Os Estados Unidos tem. Porque é um país que sempre esteve envolvido em guerra. Começam a haver alguma coisa no céu que você não sabe o que é, o cara vai lá e monta uma comissão. Cara, vamos estudar isso aqui. Ele fala de uns bagulho dos avistamentos aí em 1947. 47 é considerado o primeiro grande. Sim. Então, dá uns bagulho fazendo as curvas muito loucas, muito rápido. Na maior de 47 foi só o balão mesmo, lá em Roswell, né? No Novo México. Pô, você é muito incrédulo. Eu sou incrédulo demais, cara. Muito céticozinho você. Eu fui pra Roswell pra tentar ver o lugar da queda, né? O suposto lugar da queda. E lá a lei é muito rígida, né? Os caras... liberado mesmo, arma e tudo mais, né? Então, o cara falou assim, ó, é propriedade privada, você não pode ir porque o cara pode te matar. Passa bala. Manda bala ali.
Sérgio, eu ia ter de Varginha, você acredita? Não. O cara não acredita nem no Bilu, pô. Vai acreditar. Imagina o de Varginha, né? O de Varginha, pelo amor de Deus, pior ainda. Peludinho, Os dente caras afiado. lá de Varginha devem estar de saco cheio dessa história, não é? Cara, pior que Nada, eles gostam. lá tem uma... É o turismo. Uma nave A cidade, tem um ET, né? Tem um ET e tem uma nave no meio da cidade, assim. Eles compraram a ideia pro marketing da cidade. Isso aí foi legal pra caramba. né? E eles realmente compram ideia lá. Eles falam que o exército foi lá e tal. Então, Eles falam essa porra. falam entendeu? que ninguém sabe o que aconteceu. Que no Ninguém dia teve sabe, uma né? movimentação esquisita na cidade, exército pra caralho, umas paradas- Exército. Um bagulho do... isolaram um hospital, não sei o quê. Umas histórias assim que, pô, E eu um não sei quem deles, contou. e um deles tá lá na Unicamp até hoje. Ah, é? É o que dizem. É verdade. E sabe como que ele chama? Vamos ver se acha o nome mais legal. É... Jojoca. Quase que você acertou, cara. É Juca. Caramba! Quase que você acertou. Quais são os números da Mega É agora? Juca. Mas eu quase acertar os números da Mega não dá nada. Compra NFT. Eu jogo um antes. Vou comprar Compra NFT. Você tá quase lá já. Agora me diz uma coisa, você não acredita no homem pisado na lua, Meu cara? coração bateu. Espera aí. Como que é isso, cara? É que Pisou várias vezes. eu duvido porque eu fico a pensar. Nos primeiros vídeos que mostraram que o homem foi pra Lua, foi lá nos Estados Unidos. E eu sei que agora eu tô a mostrar que eu vou ficar burro. Mas foi nos Estados Unidos. Não tinha muita tecnologia assim. E agora que tem, é só uma dúvida. Não é que eu não acredito, é só uma dúvida. Agora que tem muita tecnologia, dificilmente nós vemos, tipo, pessoas a irem para a Lua. Sim. Mas vai fazer o que na Lua também? Essa aqui é a questão. Parece Photoshop. É porque não é barato ir pra Lua, né? E vai Você ir pra lá pra fazer Lua- o quê? Isso aí, você ir pra lua, você precisa de um Sabe com que eu aprendi argumento muito forte, Eu cara. aprendi com o Sérgio essa porra. O cara É? vai fazer o que na Lua? É. E viralizou uma E imagem. naquela foto. época tinha. Naquela época tinha que era a Guerra Fria. A Guerra Fria era Estados Unidos contra a União Soviética e quem era o maior, quem era o melhor, entendeu? Mais poderoso. O mais poderoso. Então ali era uma guerra de poder. Você mostrava pro... Por que era a Guerra Fria? Não teve um conflito entre os dois? Mas Sim, que teve sim. de desfile militar. E Exatamente. essas Então era coisas. você mostrar que você era melhor, maior, mais potente que o seu amiguinho, que era a União Soviética. Tá. E qual que era o máximo? Ir para a Lua. E isso aí fez com que os Estados Unidos... É a mesma coisa da bomba atômica. Você Sim, viu o sim. filme Oppenheimer? É a mesma coisa. Foram dois momentos da história em que a ciência teve grana infinita para fazer o que eles quisessem. Na bomba atômica falou, cara, façam o que vocês quiserem, tá aqui a grana. E para ir para a Lua, a mesma coisa. Depois que foi a primeira vez, o segundo lançamento já tinha muito pouca gente assistindo. Porque o povo Porque, mesmo falou, cara, nós já chegamos, cara, não precisa ir mais, acabou e tal. E aí, por que ficou tanto tempo? Por causa disso. Porque até agora a gente não encontrou outro motivo para voltar para a Lua. Mas ontem você não viu? Você devia ter vi ontem. assistido? É isso que eu vi. queria falar. Eu assisti. Sim, A sonda indiana pousou na Lua, cara, no Polo Sul lunar. Primeira vez. Primeira vez na história que isso acontece. Um negócio dificílimo. A da Rússia, que foi antes, que foi depois, mas ia chegar antes, não pousou, se arrebentou. E a Índia, cara, se tornou apenas o 4º país a pousar na Lua. Ainda fizeram a maior live de todos os tempos. Maior live de todos os tempos. Sabe o que aconteceu ontem, cara? Vou contar um negócio aqui muito legal. Eu tava transmitindo o pouso indiano na Lua e retransmitindo o vídeo oficial da ISRO, que é a NASA indiana. Pra quem não sabe, hoje, cara, a Índia tem mais população que a China, atualmente. A Índia tá com quase 2 bilhões e a China tá... Eles têm mais população que a China. Caramba, 2 bilhões. É muita gente. E aí eu tô lá, de repente aparece assim, Casimiro 27,90. Acabamos de perder a maior live da história. Aí eu falei, caramba, não pode ser o Casimiro, né? Que o Casimiro vai saber que eu existo nesse negócio, cara. Aí eu falei, não é tal. Ele me mandou um áudio no Twitter, cara, que maneiro. Fala, não, sou eu sim, cara, não sei o quê. A maior live do YouTube era dele, na Copa do Mundo. E ontem a Índia bateu 8 milhões de pessoas simultâneas, cara. 8 milhões de pessoas simultâneas. gente, cara. E Quanto sabe tempo o que- demora pra chegar na Lua? Não, eles demoraram muito tempo, eles demoraram quase um mês, porque eles fizeram uma manobra toda diferente. Mas se você vai direto assim, uns 3, 4 dias. Ah, Mas nessa live da Índia, eu tava acompanhando ela antes dela abrir, uns 2 dias antes. E tinha um cara que sempre postava assim, vamos fazer dessa a maior live da história do YouTube.
E os caras fizeram, cara. 8 milhões, cara. Caramba. É, que você parar pra pensar, é um pedacinho É um nada, da galera né? É da um nada. Índia. Exatamente. Lá, eu acompanho o jornal indiano, por causa desse lance de foguete indiano. Cara, você entra no jornal indiano qualquer hora, tem 300 mil pessoas assistindo, Caramba. simultâneo. Simplesmente tem gente pra caralho Tem na Índia. muita gente na Índia, cara. Mas foi legal, eles comemoraram, cara. Foi bonito pra caramba. Eles comemoraram como se fosse Copa do Mundo, cara. Entendeu? Maneiro. Porque há 4 anos atrás, em 2019, eles tentaram pousar na Lua e não conseguiram. E o chefe, cara, é uma cena muito emocionante. O chefe da NASA indiana, e o pior é que eles estavam transmitindo pro mundo inteiro, na telemetria lá, e a sonda começa a dar umas cambalhotas, fazer um negócio todo louco e se espatifou na Lua. E esse cara levantou, cara, lá na Índia, primeiro-ministro, né? E chorou, cara, no ombro do primeiro-ministro, cara. Olha que foda. Caralho, e aí, 4 agora anos conseguiram. depois, eles se reconstruíram do Não, nada. que top, é. E aí pousaram na Lua. Pô, É a redenção, Rússia, né? É a redenção, cara. É a redenção. Um negócio sensacional. Muito legal. Foi legal demais. Eu agora quero perguntar algo que eu vi. Será que tipo, quando você vai à Lua, é possível ver a Terra tipo, Sim. redonda assim? Sim. É? É. Tu achou que era plana também, caralho? O homem não foi a possível, Lua, né? é plana. Não, olha, algo Não, que... mas não, se você achar, normalmente a conspiração ela vem sempre Não, a Terra não é plana. em Se a terra fosse plana, Entendi. nós devíamos pagar do lado assim. Esse é algo que meus amigos sempre falavam. Como é que então, é? se a terra é plana, por que nós não cagamos de lado? Tipo isso, tá? Mas entender. É uma piada angolana. Ai, esses caras. Mas não, cara, Também não a gente entendi, vê, cara. a gente vê a Lua, a gente vê a Terra direitinho. Tentei de lá. fazer essa conta. Era só isso. Beleza. Não dá pra entrar no fundo da Lua? Não, a Lua não é oca, não, cara. Não? Não. Não é uma mega Então não tem estrutura? diversão. Nem a e- Terra é oca também, viu? Que é uma outra conspiração, famosa no Godzilla. Como assim a Terra não é oca? A Terra não é oca, né, cara? Não tem Atlântico. Ah, então é redonda. centro da Terra. A Terra é redonda. O que é oca? Oca é que tem um buraco, né? O pessoal acha que aqui em cima, nos polos Igual ali, ovo de Páscoa. tem um buraco que você entra igual dentro da ovo de Terra. Páscoa. Isso. Caramba. E a Terra tá flutuar. Flutuar. Tá orbitando o Sol. Isso aí. Era dúvida. Tá aí, ó. Vou parar de ser burro. Não pergunto mais nada. Minhas perguntas são muito Não, mas manda, cara. da conspiração. tá vendo? Burro é não fazer a pergunta. Tá vendo? É? É. E os alienígenas? Não, alienígena pra mim é MIB, é Homem de Negro. Não existe. É, Não existe, cara. não Toda existe. hora lá nos Estados Unidos os caras estão levantando umas Estão paradinhas. levantando, mas até agora não provaram nada, né? Então, por enquanto, continuamos sozinhos. Eu já vi disco voador. Você já viu? Já. Sério? Ah, mas aí tu vê feitiço. Não, mas eu tava no Tudo mato, feitiço, tava no é. mato. Ah, não é feitiço, ninguém tava voando com a vassoura. Eu tava no mato. Com a Eu vassoura ouvi ainda, falar cara. que tem um lugar lá em Angola. Chega de vassoura ainda, os caras são É, foda, não, eu ouvi velho. falar que tem um lugar lá em Angola que os caras simplesmente não precisam fazer estrada porque tem vassoura pra caralho. Já ouvi isso aí. Não, é que eu contei, é uma verdade realmente. É umas vassouras em forma de drone. É que lá tem pessoas que têm feitiço e voam com vassoura. Feitiço? Feitiço. Bruxas. Não é Sabrina bruxa, não. É bruxo realmente, de verdade. Eu contei isso. Não. O chefinho não acredita. Até o Enzo falou também sobre isso. Ele também viu o caso do monstro lá que virou gato. Existe O realmente. monstro virou gato. Continue assistindo. Sua determinação em absorver este conteúdo é admirável. E em breve você terá uma compreensão sólida que abrirá portas para novas oportunidades e conhecimentos. Ó, agora tem Eu vou aqui até o final. um novo cara aqui pra conversar Olha com a só, aí gente. eu... Tá que pariu! A lenda! Isso, lenda nenhuma. Porra, velho, o cara mancha pra caralho. E tu, Sérgio, como é que tu começou a escutar metal? Cara, eu escuto metal desde criancinha também, desde pequenininho. Comecei com Iron também, não tem como, né? Não tem como. O que foi a primeira coisa que tu ouviu do Iron? Cara, eu lembro, assim, um pouquinho do... Eu era novo, eu tinha 10 anos no primeiro Rock in Porra! Rio. No primeiro Rock in Rio. tá. Mas aí tu não ouvia metal com 10 anos. Não ouvia, mas Tá. logo depois, assim, eu já comecei a ouvir e tal, e foi levando, entendeu? Então, The Number of the Beast e tudo mais, foi... É o que... E o Angra, né, cara? O Angra, pô, os que primeiros maneiro. dias, os primeiros shows. Eu morava no interior de Minas, e lá tinha muito pouco show de metal, quase não tinha. E quando o Angra foi, cara, tinha, assim, acho que 50 pessoas no ginásio. Mas na primeira, da época do Angels Cry e tudo, Ah, sabe? tá. Então você via aquilo ali, você fala, caramba, cara, e pouquinha gente pra caramba, né? Então foi legal demais. Fui no show
do In Concert aqui em São Paulo, de você. Ah, tu foi esse da orquestra, né? Puta, que legal. Negócio assim absurdo. Sensacional, né? Absurdo mesmo. Que Os maneiro. caras tocando. E sou fã demais desses caras, do Aquiles, então, pelo amor de Deus, cara. Ó, Muito não bom. sei se você sabe, mas ele tem uma história Tem uma história com esse muito cara aí que é forte muito comigo. foda. É mesmo? que eu Muito gostaria de saber, porque eu tô pra entrevistar ele nas Nós lives vamos lá na da live TV dele. Maldita. Mas, pô, bem que você podia dar um Um spoiler. spoiler aqui, Vou né? dar Porque, vou cara, dar um é spoiler. pesado. Vou dar um spoilerzinho, É pesado, né? é pesado. Assim, na vida de todo mundo tem seus altos e baixos, Sim. né? E eu passei por alguns problemas e tal. E morava no Rio de Janeiro. Na época, eu morava sozinho lá e tal. E eu tava voltando pra casa muito mal mesmo. Malzão, assim. A ponto de querer acabar com a vida mesmo, sabe? Mas o que Caralho. tava fazendo você ficar mal nessa época? Cara, tava com vários problemas de família e tudo, sabe? Então, eu tinha eu e minha esposa, a gente tinha me separado e tal, sabe? Hoje nós estamos bem de novo, então já Que bom. posso falar, mas... E eu tava voltando pra casa ali no Rio de Janeiro e eu já gostava pra caramba deles, né? Gostava do Aquiles pra caramba. E passando ali, ele ia dar um workshop, cara, de bateria. Aí eu falei assim, sabe aquele negócio que o Gaules esteve aqui e falou, né? Antes de me matar, não tocaram o interfone. Foi a mesma coisa, cara. Falei, quer saber, cara? Eu vou passar ali e vou ouvir esse workshop. E ele conta as histórias da vida dele, né? De como que ele foi, das coisas que aconteceram. E de como que ele foi lutando, e como que foi mudando as coisas. E de não desistir e tudo isso. Cara, isso aí é um exemplo de vida. E vocês estavam falando aqui agora, né? Sim. Você encontrou o Nico, você encontrou o Dio. Sim. E, cara, ver o cara que é um negócio assim, pra mim, é um negócio de outro nível mesmo, Entendo, entendeu? entendo. Então, Obrigado. foi uma... Ele faz parte da... Eu falei pra ele embaixo, né, cara? Eu falei, cara, se não fosse, não estaria vivo, cara. Basicamente Caralho. é isso, Ó, entendeu? Forte. Então, você tava falando aí, ó, o Flow, olha só que Cara, foda mas que foi. a Mas entrevista- vocês também, porra. Mas foi pela entrevista. Eu fiz vários depoimentos, lembra? Da vida pessoal, né? Aham. Essas dificuldades. Pô, eu pensei também em desistir de tudo, né? A época que eu tava doente, né? Aquilo ali foi O Aquiles foda. acompanhou comigo, O né? alemão é um fênix, cara. Puta, aquilo foi foda aquela época, lá foi difícil. E aí, sem querer te cortar, né? Foi isso aí, cara. Então, o Flow, através desse meu depoimento, que eu recebi mais de 1000 mensagens de cara assim, pô, tô no fim do poço, no fundo do poço, não vejo saída. Cara, eu tava pronto pra, né, chegar vias de fato, né, me matar e tal. Vi tua entrevista, cara, resolvi mudar minha vida. Tá. Cara, isso é foda, mano. Isso é foda. é uma inspiração, cara. Essa é a responsabilidade que eu falei que a gente tem, entendeu? Pô, isso é importante. E o seu depoimento, cara, pode escrever. Você vai ver o quanto vai mudar a vida de muita gente. Termina aí. E depois disso foi que aí que eu abri meu canal e tudo e tal, porque eu nem tinha canal na época, entendeu? Do Space Today, nem nada. E Caralho, depois ou seja, a culpa dessa porra toda é sua. É, cara. Cara, pô, Porque aí você pega me orgulho disso, Você me pega orgulho como muito inspiração, disso. cara. Você tem que ter uma história pra se inspirar, algo pra você se espelhar. E aí você pega aquela história ali e fala, cara, vamos lá, ou seja, né, aí tu cara? saiu No do final- work, saiu do workshop e aí. Aí tu já. Cara, não, aí eu já saí com a cabeça mudada, cara. Totalmente. Puta, isso é entendeu? foda Totalmente. demais, É porque ele não vai lembrar, mas eu até fiz pergunta pra ele lá no dia e tal, entendeu? Foi em que ano isso aí? Faz um tempão? Foi 2013, né? Foi uma Por turma, aí. um workshop dele no Rio 13? de Janeiro. Não faz tanto tempo, né? Foi no workshop lá no Rio, cara. Lá no É Rio, ali porque no tu tem centro 50, do Rio. né, Dudu? Você lembra se Pode eu crer, tava me lembro, tocando né? mais Angara, quais músicas do Angara ou do Anga que eu tocava, porque daí eu consigo Não, tava mais no localizar. hangar, tava mais no hangar. Então, né? então era mais ou menos isso. né? Era isso aí, eu tava tocando mais música do hangar Caralho, mesmo, que que já é legal. uma banda muito foda também. É. E. Não, aí já saí dali com a cabeça totalmente mudada, cara. Que totalmente. legal, mano. Pô, Porque eu aí bom, fiz cara. pergunta, eu conversei com você também ali, que você atendia o pessoal, né? Sim. E tal. Era um lugar pequeno, né? Que é ali no Rio, no centro. Atendo até hoje, uma Atende. coisa legal. E é né? isso que é- isso Depois que do é. workshop, eu vou lá, atendo todo mundo que quer bater uma foto, não cobro nada por isso. Isso que é maneiro, a atenção que E vocês a dão. gente dá atenção pro cara, né? Possivelmente o Sérgio, ele tem lembranças que foi uma noite assim, pô, eu não conheci o cara, mas a impressão que eu tive é que ele me deu atenção como se a gente fosse amigo, né? E o Sérgio, agora, quando ele entrou em contato comigo, assim, foi uma coisa de energia, assim. Foda. Entendeu? Eu percebi assim, o jeito que esse cara fala, ele não tá falando da boca pra fora.
Entendeu? E, cara, pra gente isso é importante pra caralho. Pra caralho, é. Muito importante. É real, né? É E real. antes de tu chegar, eu fui falar pros caras, pô, o Sérgio tá vindo aí, pô, eu gosto de vocês pra caralho, não sei o quê. Ah, pô, o Sérgio lá do Space Today, os caras já sabiam. Não sabia, porra. Foda demais, cara. Porra, muito louco, né? A gente vai se encontrando, né? A vida é uma doideira do caralho. E vai vendo que as conexões são foda. É tipo, tu teve essa conexão em 2000 e sei lá quanto, tantos anos depois, encontrou o cara pra relatar isso. Cara, a vida é isso, é um emaranhado de conexões, cara. É Não, foda. e quando isso aconteceu depois, eu sempre falava, igual você falou, né, cara? Que, não, um dia eu vou encontrar o Nico e vou explicar pra ele que a minha história Exatamente. tá ligada. E eu tava ali ouvindo você falar, eu falei, caramba, cara, e é a mesma coisa, entendeu? Eu pensava, um dia eu queria encontrar ele pra falar pra ele essa história, cara, porque ele Coisa tem linda essa demais. importância, entendeu? Cara, isso que pra é- gente... Isso é o que legal. vale. É o mais importante. Isso é o que vale. Cara, isso aí é uma. Cara, isso aí não tem preço, velho. Sério mesmo, não tem, velho. Cara, cansei de ter relatos também pessoais, né? Tive na Itália, que eu fiz uma música que chama Esperança, do Almar. Esperança, porque é esperança em italiano. Porque eu tava na Itália, isso aí. O cara veio pra mim e nem foi no show. O cara tava de terno, falou, cara, tô indo trabalhar. Precisava vir te falar pessoalmente. Um relato parecido. Caralho, não fazia ideia. Ele falou, cara, você salvou com as tuas músicas a minha vida. Você mudou minha vida. Então, muito obrigado. Eu não vou poder vir no show. Eu trabalho e tal, mas queria te agradecer. A arte é foda nesse velho, sentido, isso aí não né, tem- cara? Tem uma coisa que é Isso é foda. engraçada. Agora sim, isso muito é do rock, alguns estilos que tem uma mensagem. Porque quando o estilo é vazio, é só auê, que nem ele fala musiquinha de shopping, né? O tática é tudo. Ah, foda-se, fala qualquer merda aí. Cara, isso aí, meu. Pô, que valor tem isso, cara? Né? Pô, é só cachaça, mulherada, balada. Pô, legal também, né? Tem que ter esse momento. Mas, porra, cara, precisa ter uma mensagem. Essa mensagem, porra, muda a vida de gente pra caralho. Entendeu? É um bagulho mundial, né? Ainda mais com streaming agora. Pô, você alcança... Cara, isso é foda. Por isso que eu falo dessa responsabilidade, né? Porque a mensagem é importante, cara. Você falar baboseira ali, cara, você fode. Você pode fuzir os caras, entendeu? É. Fala o que é bom. O que vai mudar a vida da pessoa pro bem. Isso, você tem o poder da mensagem, usa essa porra, meu. Fala coisa boa. Tá ligado? Ou uma história fictícia legal. Entendeu? Mas assim. A mensagem é importante. mas a mensagem tá por trás do Veracruz também. O positivismo. É isso A batalha de cada um ganhar. Cada um é um guerreiro, né? Na vida, ainda mais o brasileiro. Pô, puta vida dura do caralho. O Brasil é assim, né? Montanha-russa, cara. Cada ano é uma aventura, né? Então cara, eles merecem, cara. O fã ter esse lance da gente inspirar, né? Os caras, isso aí, porra, é importante pra caralho. E eles inspiram a gente, né? Régua de 30 centímetros, você consegue medir essa mesa. Tá, não tá. Sim, vai dar trabalho, mas dá. Então, agora, São Paulo ao Rio, dá pra medir de régua? Ó, teoricamente, se tiver muito tempo, dá. Mas você concorda que vai começar a ter muita, o que a gente chama de incerteza? Porque você vai pegar 400 quilômetros com E vou régua de fazer 30 merda, centímetros. Vai fazer merda. Fazer merda a gente chama de incerteza, é um nome bonito, Tá. entendeu? Então, é exatamente isso. Você tem que ter, cara, o equipamento, você tem que ter a coisa certa pra medir aquilo que você tá querendo medir. Então, por exemplo, o carbono 14 não serve pra medir uma rocha de milhões de anos. Um elemento que tem trilhão de anos de decaimento também não serve. Então eu tenho os métodos específicos para cada uma dessas coisas. Isso aí é estudado. Isso aí não foi, não, joga aí que vai fazer. Não, existem vários métodos para medir a idade dessas rochas, entendeu? Então é por aí que acontece. Tá. Quando eu conversei com o Marcos, com o Eberlin, ele falou uns bagulho que no dia eu até falei pra ele, caraca, isso daí parece quando os caras falam que encontra sereia, não sei o quê. Porque ele tava falando que encontraram Antes de falar do tecido mole, deixa eu só falar uma questão rápida aqui sobre isso, porque é o complemento dele aqui. Com relação... Tudo que ele falou é o que eu falo também. Até teve uma coisa que você falou do carbono 14 que eu disse. Talvez eu não me expressei bem, mas eu nunca falei algo do carbono 14 diferente do que você está falando. Quando eu falei de meia-vida, é porque geralmente quando a gente vai fazer perguntas, o carbono 14 ficou como o método mais famoso.
Quando as pessoas perguntam sobre data terra, eles perguntam de carbono 14. O Concordo. leigo, O ele leigo não sabe já joga nada na de hora, urânio. já nem- joga na No cara teu, o carbono caso, 14. no teu caso lá, quando você usa carbono 14, porque a gente tá falando... Eu uso trabalho. Quando eu falei, eu trabalho com carbono 14, só que eu não sei fazer essa medição. Alguém eu faz. pego a peça e não é só carbono 14, não. Lá no IPEM a gente trabalhou com termoluminescência, que é um outro método de datação que eu uso para cerâmica. A gente usa o carbono 14 na cerâmica. Em que circunstâncias? Se eu tiver na cerâmica algum material orgânico misturado nela ali, em quantidade suficiente, isso é um pouco complicado na minha área, porque embora estão agora surgindo alguns métodos de carbono 14 não destrutivos, eles ainda são muito novos, com resultados não tão precisos e estupidamente caros. Não é um negócio de falar assim, eu quero ver quanto que dessa garrafa aqui, veja para mim. Não, mesmo no IPEM, eu fico meses na fila para esperar um lugar no reator para poder datar a cerâmica. Você está entendendo? Então, quer dizer, não é um negócio que eu chego lá assim, mede aí para mim. Não, é caríssimo. E até que tem essas novas técnicas não destrutivas, o carbono 14 você precisa destruir o material para poder fazer a medição. E aí eu vou estar destruindo o material arqueológico. É complicado. Não é muito bom, né? Não é muito bom. Você está entendendo? Eu tenho lá, por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto. Ali dá para usar o carbono 14. Só que eu vou destruir um pergaminho bíblico de 2000 e tantos anos? Não vou fazer isso. Então, na minha área, ele é usado com parcimônia. Tem um outro problema. Não é só a questão da destruição. Você tem que ter uma quantidade de elemento base para datar. Quando eu datei lá no IPEM, não com carbono 14, mas com a termoluminescência, o tijolo babilônico, a gente teve que fazer uns 20 buracos no tijolo, que a gente furava, e toda uma técnica. Tinha que furar na câmara escura, no caso da termoluminescência. Tem que furar numa câmara escura, porque não pode ter entrada de ar e tudo e tal, pegar aquele pozinho. Não contamina a amostra. Não pode contaminar a amostra. Aí a amostra contaminou. Aí eu tive que voltar para o fim da fila, esperar. Olha, ficou mais de ano para ser esse artigo acadêmico. E depois que faz aquilo tudo e tal, aí às vezes pegava a amostra, não contaminava, ela não tinha quartzo, quantidade. Não tinha quartzo. Isso aí. Às vezes tinha quartzo, não tinha quantidade. Então, são poucas esses estudos assim. E sempre que eu estou em público, o pessoal faz a seguinte pergunta. Escuta, mas e os milhões de anos que o carbono 14 dá para a Terra? Aí eu, corrigindo a pergunta, eu falo assim, o carbono 14 nunca vai dar milhões de anos. Nunca. A meia-vida do carbono 14, 5.730 anos, é a meia-vida dele. Aí eu falo, a partir disso, talvez foi aí que deu a confusão de achar que era 50 e 50. Eu falo, a partir dos 7.730 anos, o que sobra de carbono vai sendo cada vez mais difícil datar, cada vez mais difícil. E a única diferença da resposta, que eu até acho que aqui também eu falei, da minha para o Marcos, é que se chegou a 50 mil anos, eu levei o limite máximo de 30 mil. Por que eu levei 30 e ele está levando 50? Porque, assim, é muito, mas muito difícil você achar resíduos de carbono para chegar a datas acima de 30 mil anos. 50 mil anos, só para o pessoal entender, seriam 10 meia-vidas. 10 meia-vidas, então assim... Ou seja, a cada meia-vida cai metade, então metade da metade. Exatamente. E o único ponto que eu apresentei em público, que eu fui rechaçado até por alguns ateus, eu não tenho nada, é que carbono 14 não data milhões de anos. Ponto. Eu nunca fui contra carbono 14, nunca usei. A única explicação que eu dei foi essa, que é exatamente o que você está dando aqui. E a única questão que eu apresentei, além de tudo isso que a gente está falando, é que o carbono 14, às vezes a gente tem que cuidar, porque dependendo do laboratório da contaminação de amostra, nós usamos na arqueologia vários cruzamentos de datas. Seriação, a gente usa seriação, estratigrafia, várias coisas. Há um espaço para dúvida. E o segundo ponto, com relação à idade da Terra, biblicamente falando, você tem como trabalhar um modelo de uma terra antiga. Porque fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Não fala ainda da criação e já tinha terra, sem forma e vazia, já tinha água. E dependendo como você lê o texto bíblico, parece que esses elementos, a água e a terra, estão antes da semana da criação. Então, alguns teólogos falam o seguinte, eu não vejo problema de trabalhar com uma terra antiga. Aí vou fazer só interromper nesse ponto. Eu fiz um vídeo outro dia porque nós descobrimos que muito provavelmente a água... Olha só, pessoal, como que essas coisas... O pessoal foi lá e encheu de comentário, achei legal pra caramba. O pessoal acha que eu fico puto, eu não fico puto com nada disso. Descobriram que a água
que provavelmente vem dos asteroides e tal, olha só, ela existiu, muito provavelmente, antes da formação do sistema solar. E aí o pessoal, olha aí, a Bíblia tá certinha, porque fala esse ponto aí, repete aí que você falou. Exatamente, o Gênesis. Que vinha antes da formação. Exatamente. Olha só que legal, ó. Então, biblicamente, o Marcos discorda de mim nesse ponto. E ele sabe que a gente tem essa posição aqui. Não tô aqui sendo traíra. Quando o Marcos estava aqui, eu não falei, não, é porque naquela hora eu deixo ele falar. E o Marcos tem a argumentação dele também. E eu respeito muito o Marcos. O Marcos é um cara sério, você tá entendendo? Mas, biblicamente, eu tenho essa questão com o texto hebraico, que é o que eu tô colocando aqui. Então, você perguntar para mim assim, agora eu quero ver a opinião de vocês. Rodrigo, qual a idade da Terra? Eu falo, eu não sei discutir questão geológica, porque eu vou chamar de rocha o que é pedra e vou chamar de pedra o que é rocha. Aí acabou. Aí acabou. Aí é treta. Aí nós vamos partir pra cima. Você entendeu? Porque não é minha área. Não é minha área. E, aliás, é até bom a galera também entender, já que ele tá falando aqui, arqueólogo não é paleontólogo. E nem geólogo. Eu explico assim, eu não sou Jurassic Park, eu sou Indiana Jones. Corre as pedras, pendura no chicote. Exatamente, Entendi. outra Dá umas coisa porrada. ali. Exatamente. Jurassic Park eu acho legalzinho, eu assisto, beleza, muito legal, mas não é nada. Eu nunca escavei dinossauro, nem nada, não tem nada a ver. Não sei bulufas de dinossauro, nem de T-Rex, nem nada. Eu sei de Jurassic Park. Só isso que eu queria pontuar, que eu sei que você vai perguntar a questão dos tecidos moles, mas eu queria só deixar esse... Não, quem falou disso de fato foi o Marcos. E ele fala sobre encontrar tecido mole dentro de ossos supostamente de tiranossauro, de encontrar, inclusive, se eu não me engano, ele falou de carcaça mesmo, de dinossauro e tal. E, porra, no dia eu até falei pra ele, caralho, isso parece quando o cara encontra a sereia, que, assim, na verdade, parece, mas é outra coisa, né? Então, o que você acha disso, cara? Cara, vamos lá. Primeiro, é absolutamente impossível, na tua opinião, suponho, que encontre-se tecido mole num osso de tiranossauro. Cara, aí eu vou falar a mesma coisa, que essa aí não é minha área, viu? Teria que trazer um cara aqui que manja de dinossauro. Podemos trazer o Pirula aqui um dia, por exemplo, que é especialista em dinossauro, e a gente fala disso aí com ele, entendeu? O lance todo é o seguinte, lá nessa teoria, vamos dizer, na teoria, né, da Terra Jovem, que tudo meio se formou de uma vez só e tal, né? E aí o pessoal cita muito... Um cara que é muito citado nessa história toda é o Gantry, né? Porque o Gantry era um físico e ele pegou, isso é muito importante, ele pegou amostras que ninguém sabe de onde, nem em que condições, igual o Rodrigo falou, tudo na geologia, cara, você precisa saber que condição que aquilo foi extraído, se foi contaminado ou não. Então, por exemplo, o tecido mole, que amostra que foi, da onde que ela veio, ela passou por toda a metodologia que você tem que passar, igual ele falou, você tá ali no laboratório em condição muito restrita, às vezes contamina a amostra, cara, joga tudo fora, cara, não tem jeito, entendeu? Pô, mas vou ter que viajar lá pra Austrália de novo, tá, problema seu, vai ter que ir lá pegar aquilo lá, não tem jeito, entendeu? Então, um cara que é muito falado nessa discussão toda é o tal do Gantry, que ele era físico, ele não era geólogo, ele recebeu algumas amostras que não sabe de onde que ele recebeu, entendeu? E ali ele descobriu o tal do polônio e tal. Radioalos de polônio. Ele era adventista, inclusive, você sabia disso? Ah, nem sabia. Ele era adventista. Morreu. Os radioalos de polônio e tal, e aí ele explicou ali por radiação alfa, se não me engano, que tudo aquilo pode ter se formado num único momento e não, como a gente diz na geologia, camada por camada, uma camada milhões de anos depois da outra e tudo mais. Esse Gantry, ele ficou muito famoso por conta disso, porque essa teoria dele que ele bolou ali, baseado em medidas que a gente não sabe de onde que veio, muito provavelmente a medição do polônio dele foi de amostra que não era uma amostra primordial que a gente precisa ter para medir, era uma amostra que tinha passado, porque a Terra é um planeta vivo. Então as rochas, muitas delas, passam por processo de recristalização e vários outros processos. Se uma rocha passou por isso, você não pode usar ela para fazer uma série de medidas, principalmente de idade, cara. De idade você tá aí, ferrou tudo, entendeu? Você tem que pegar uma amostra altamente primitiva, por isso que a do asteroide, ela é sensacional, porque ele nunca passou por nada.
até meteorito que cai na Terra, o pessoal não confia tanto. Porque dependendo da idade daquele meteorito, ele pode ter passado por algum metamorfismo, acabou, cara, já não serve pra gente, entendeu? Então você tem que ir atrás dessa amostra. Então tem que saber direitinho e tal, mas não é minha área, essa área de dinossauro, nem entro nisso porque não é o meu papo. Mas o lance aí a Terra se formou tudo de uma vez e não sei o quê, isso é muito complicado porque as observações geológicas que a gente faz não bate nisso. Então, acho que foi até o Eber que falou aqui, não, você vai lá no Golfo do México, tem um oceano de petróleo embaixo ali. Quem dera, cara. Porra, quem dera que tivesse um oceano de petróleo ali, cara, ia ser a coisa mais fácil. Eu ia estar sem emprego. Porque minha vida é procurar o petróleo que tá aqui, ó, nessa nesguinha aqui. Pô, se tivesse um oceano de petróleo, cara, então não é. O petróleo, ele não se forma desse jeito. Pá, não é dinossauro também, viu, pessoal? Já vou deixar claro, não é dinossauro que vira petróleo, tá? Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação, e você está trilhando este caminho com maestria. Bom, primeiro, que, porra, eu cheguei ali, já vi vocês trocando uma ideia ali embaixo. Confesso, me deu uma tranquilidade no meu coraçãozinho, tá ligado? Eu fiquei, caralho, não, tá bom, os caras tão tranquilão, pô. Tranquilo. O que acontece? A verdade é que quando o Sérgio fala as paradas dele no programa dele, as pessoas atacam o Rodrigo, atacam as pessoas que acreditam no design inteligente e tudo mais. E quando o Rodrigo fala as paradas dele, aí as pessoas vão lá e batem no Sérgio. Então fica uma guerra que, assim, quem tá envolvido nem sabe que tá em guerra, né? Mas é a internet, né, cara? A internet é isso aí, cara. É isso. Pois é, e assim, e aí eu vi vocês dois conversando lá e fiquei assim, olha, de boa, bem, eu vou falar uma coisa que eu acho que o Sérgio vai falar a mesma coisa. Eu vim já esperando aquela reação ali e pra mim não foi surpresa nenhuma. Hoje eu até participei numa rádio de manhã, falei, olha, eu tô falando aqui de teologia à tarde, vou bater um papo com alguém da área ateia e tudo mais e tudo. Nossa, vamos orar por você. Eu falei, obrigado, pode orar, mas olha, eu acho que tá tranquilo. Eu acho que as pessoas estavam mais assustadas por esse encontro do que eu, particularmente. Eu acho que eu posso falar do Sérgio também. Cara. Porque aqui são dois seres humanos conversando com racionalidade e sem nenhuma demagogia. Eu fui com a cara dele, mais pessoalmente até do que pelo vídeo. Não que eu não tenha ido antes, mas eu digo assim, pessoalmente, poxa, cara super de boa. E eu não tô aqui sendo deputado... Não tem nada de assim, voto. Não dá pra não gostar do Gordão Foguetes. Não, a gente boa pra caralho. Agora sacanagem é que eu vou chegar na igreja e pedir oração pelo Gordão Foguete. Escreve lá no papelzinho, lá não, vamos orar aí pelo Gordão Foguete. Ô Sérgio, tu salvo engano, tu é ateu. Eu sou, cara. Eu falei ateu, que também meio sem saber se era ateu ou agnóstico. Não, eu sou ateu sim. E esse lance aí, né, cara, mas até aquele dia aqui, né, no Flow, a gente falou, né, um pouco, né? E, cara, eu falei, cara, eu não tenho nunca... Aliás, como que eu posso ter problema com religião? Minha mãe é altamente religiosa e meu orientador de mestrado e doutorado, cara, não é que ele é religioso, ele é monge budista. Ele é monge budista. Como que eu vou ter algum problema com religião, cara? Senão eu não tinha nem terminado meu doutorado. Que doideira. E eu conversava com ele direto, a gente conversava, ele falava... Eu falava, cara, você pode falar tudo aí, eu não acredito em nada disso que você tá falando, que os lances de... Porque o budista tem aquele lance de reencarnação, né? Que você pode voltar como um bi. Cara, pode falar à vontade, a gente conversava horas sobre isso, cara. E de boa, eu não tenho problema nenhum, cara, com... Aliás, eu não tenho problema com nada, nem com religião, nem com ufologia, que o pessoal acha que eu sou obrigado com todo mundo. O meu problema, que eu já falei isso várias vezes, é com as pessoas que tentam usar isso, ou qualquer, nem é só isso não, qualquer outra área, para se aproveitar de pessoas que não têm conhecimento nenhum, que entra na área do charlatanismo, mas aí eu acho que até o Rodrigo vai concordar comigo, entendeu? Concordo. Então o cara fala lá, não, cara, eu vou ver, vão invadir a terra e você só vai estar salvo se você comprar o meu terreno aqui não sei aonde. Cara, isso é um negócio que não existe, entendeu? Então, quando parte para essa área aí que eu começo a ficar pistola com a galera. Mas, cara, o Gevaerd, infelizmente, faleceu aí há uns 3 meses atrás, grande ufólogo brasileiro, cara, ele era muito meu amigo, cara. A gente conversava direto. Embora eu não concorde com 99% das coisas dele, mas não tem problema, né? Mas tu não é... assim, eu acho que existe uma parada entre
assim, que na verdade ela acaba sendo o normal, que é o cara que não acredita ou acredita e é super chatão a ponto de não querer nem ouvir as outras coisas, né? Então, assim, tudo bem, isso é normal, as pessoas acreditam e não acreditam em coisas, em políticos, em religiões e etc. E é normal, porque seres humanos, meu irmão, a gente tem 8 bilhões nessa porra, todo mundo diferente do outro, né? Claro. E cara, maneiro. Não, e eu tenho duas coisas. A primeira, que eu não tenho problema nenhum. Aliás, adoro, igual eu falei, cara, conversava horas com o meu orientador, nem era sobre a minha pesquisa nem nada, era sobre budismo, sobre as coisas, os aprendizados, as coisas que ele lia lá e tal. Isso é uma coisa. E a outra coisa, cara, eu não quero convencer absolutamente ninguém. Primeiro que eu tô... Quem disse que eu tô certo pra convencer alguma pessoa? Entendeu? Então eu não tô nem... Cara, eu não quero te convencer a não, deixe de acreditar em Deus, entendeu? Eu não tenho esse negócio. Cara, a pessoa acredita no que ela quiser. Uns acreditam no Deus, o barbudão, outros acreditam... Não, cara, eu não acredito em Deus assim, eu acredito numa energia. Eu acredito numa... Cara, acredite naquilo que te faça bem, cara. Se te faz bem acreditar nisso aí, está ótimo, cara. Tá? E viva feliz com isso. E eu não tenho, cara, a menor intenção, nunca tive, de tentar pegar uma pessoa e falar assim, cara, ó, Deus não existe, isso aqui é uma loucura que o pessoal fala e para de acreditar. Nunca, na minha vida, cara. Aliás, é porque as pessoas acreditam no que elas querem, cara. E tá tudo bem, cara. Se aquilo ali, às vezes a pessoa, ela pega uma crença, alguma coisa, às vezes a pessoa tá mal, tá num momento frágil da vida dela e tal, e ela começa a acreditar em determinadas coisas e aquilo ali dá um tipo de força pra ela. Eu já vi acontecer. Pra ela conseguir resolver coisas. Cara, tá ótimo. Continue acreditando nisso. Isso. E vai embora, cara. E você tá feliz, cara. Bom, tu tá... hoje você tá em minoria aqui, porque eu também acredito em Deus, só que talvez seja um Deus diferente, sei lá. Porque assim, eu também, como eu não pensei muito sobre isso, não pesquisei também muito a fundo, eu acho que existe Deus, mas eu não sei direito como. Você acreditaria no Deus de Spinoza? Eu não sei quem é o Deus de Spinoza. Quem é o Deus de Spinoza? Baruch Spinoza é um filósofo judeu que ele falava de Deus como uma força, mas é quase um deísmo. Ele evitava as teologias sobre Deus. Aí o pessoal tem esse trocadilho que fala assim, eu creio no Deus de Spinoza. Entendi. Né, de Baruch Spinoza. É um trocadilho. E o que o Sérgio falou, eu concordo. Eu só acrescentaria uma coisa. Quando o charlatanismo é feito em nome de Deus, o estrago é maior, Sérgio. Com certeza. Você entendeu? Porque se você ouvir falar que um cara, traficante do morro, pegou uma menina e violentou, fez qualquer coisa ali parecida, poxa, que horrível e tudo mais. Agora, quando você sabe que foi um padre, um pastor, você entendeu? A coisa é muito mais séria. O crime em nome de Deus, ele é mais hediondo do que outro de mesma natureza, feita por qualquer outra motivação. Moralmente falando. Moralmente falando. E nesse ponto, eu dou a mão palmatória. Não estou falando que é o caso do Sérgio, que eu não conheço os motivos do ateísmo dele, mas tem muitos ateus que são ateus graças às religiões. A religião é a maior produtora de ateísmo que tem. Você entendeu? Porque a minha vida pode ser a única Bíblia, que muita gente está lendo fora da minha igreja. Então isso é muito sério. Esse ponto aqui é ponto passivo, não tem nem o que discutir. Pois é. E assim, eu tava falando que eu acredito em Deus e tudo mais, mas não sei direito o que é e tal. Eu queria entender de tu, Sérgio, principalmente, que esse lance de ser ateu é uma decisão baseada em observação. Se surgisse alguma coisa assim que, porra, a explicação fosse a existência de Deus, tu muda de opinião? Cara, boa pergunta, né? Por que tipo, eu resolvi ser ateu, né? Não é que eu resolvi ser ateu, né, cara? Pô, tem mó cara de ateu, pô. Tenho. Você acha que tem? Tô zoando, pô. Então, assim, eu desde lá de 85, 86, quando eu comecei a estudar mesmo, principalmente essa parte aí de astronomia e tal, né? É uma coisa que a gente se liga muito, né, ao universo de alguma forma, e você começa a estudar, então, o nascimento do universo, como que a vida surgiu e tal, que é uma coisa que ainda a gente não sabe. A gente não sabe hoje direito nem como que a água surgiu na Terra, cara. Tem, assim, dezenas de explicações e todas elas têm falhas, todas elas concordam. Então, quando você começa a estudar, e eu comecei a estudar muito, ler muito e tal,
isso foi uma coisa que acabou, falei, cara, não pode ser daquele jeito que contam, por exemplo, na Bíblia, né? Ah, não, foi lá, fez tal coisa, depois no outro dia fez tal coisa, porque não encaixa as coisas com o que a gente vê, com o que a gente observa. A gente olha para uma estrela jovem, a gente vê uma estrela numa fase inicial da vida dela. Depois a gente vê uma estrela um pouquinho mais velha. A gente vê hoje, a gente consegue ver sistemas solares se formando, entendeu? Em estágios iniciais, como a gente teorizou que seria a formação. Então, com essas coisas, eu fui me afastando tal, e falei, cara, não tem como acreditar que veio alguma força, alguma coisa, ou alguma entidade que seja, e criou aquele negócio assim. Então, por isso. Agora, se a partir de um determinado momento, sei lá, conseguem provar de alguma forma que, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento aqui, ó, tá aqui, ó, foi essa força aqui, não sei se divina, não sei se o quê, mas foi essa força que fez surgir as coisas assim. Ó, aí não tem como, porque a diferença, cara, principal que tem é essa palavrinha acreditar, cara. Porque assim, o cientista, cara, ele não acredita, entendeu? Eu não acredito em absolutamente nada, entendeu? Eu vou lá, você acredita? O pessoal fala assim, você acredita no multiverso? Eu não acredito e nem desacredito, cara. Vamos ver o que é o multiverso? Vamos ver, cara. Então lá, as equações matemáticas... Vale pra Deus? Então, pra Deus, eu não acredito, né? Mas desacredita? Eu desacredito dessa maneira. Desacredito dessa maneira como ele é contado. Não, que aí criou tal coisa, depois criou outra coisa. Porque a gente observa, não é isso, né, cara? O que a gente vê não é isso que aconteceu. Então, a Terra tem a história dela, o Sistema Solar tem a história dele, o universo tem a história. E a gente hoje, a gente está vendo essas coisas que a gente teorizou durante muito tempo, hoje a gente tem capacidade de ver acontecer em outros lugares. Então, caramba, então não tem como ser isso. Agora, se aparecer alguém que comprove, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento tal e tá aqui bonitinho, então foi essa força aqui, e a partir desse momento essa força nós vamos chamar de Deus, do que quer que seja, aí não tem, porque aí não é uma questão de acreditar, entendeu? É diferente. Então, talvez eu acho que essa palavra é a que diferencia mais vários setores, tanto quem estuda teologia, quem é teólogo e tal, e quem segue uma religião, do cara que é cientista, entendeu? Não quer dizer também, pessoal, isso é muito importante, que todo cientista é ateu. Muito pelo contrário. Eu acho que, se brincar, a maior parte dos cientistas não são ateus, entendeu? Não são ateus. Porque antes dele ser cientista, ele é um ser humano. E quando ele, sei lá, às vezes o cara virou cientista com 30 anos, ele pode ter vivido 30 anos dentro da igreja, estudando, acreditando naquilo, ele não vai deixar de acreditar aquilo do dia pra noite. Eu lembro que na última conversa que o Rodrigo estava aqui, a gente estava inclusive falando de vencedores de prêmio Nobel, que eram todos caras que são cristãos. Né? Religiosos, tinham judeus também. Religiosos, verdade. Religiosos. Mas isso aí não tem problema, porque o pessoal, a turma, cara, gosta de falar assim, não, o cara esse aqui é cientista, então ele não acredita em Deus. Não é assim, cara. Tem muitos cientistas que são ateus, tem muitos que são agnósticos, tem muitos que acreditam. Cara, e tá tudo bem. Tô falando, cara, meu orientador, cara, um dos principais pesquisadores da minha área, um dos principais pesquisadores da área no mundo, um grande cientista, ele é monge budista, cara. Entendeu? Então, como que você vai... Não tem essa coisa de colocar a pessoa naquela gavetinha ali e fim de papo, entendeu? Então, isso pra mim é uma das grandes coisas. Só que a palavra que separa muito é essa coisa de acreditar. Então, talvez o Rodrigo, ele acredite em determinadas coisas que pra mim aquilo ali não é acreditar, entendeu? Pô, vamos lá, vamos fazer um experimento aqui, vamos ver em que resultado que a gente chega. E o cientista tem isso. Eu tô fazendo experimento... A gente não está torcendo para aquele experimento. A gente faz ele de acordo com toda a metodologia científica e vê o resultado. Bom, esse é o ideal, né? O ideal é isso aí que você está falando, que é eu não ligo porque vai sair no resultado. Exato. Porque muitas vezes, porque cara, se você ligar, errado, você consegue. Mas aí o cara está colocando um viés. Exato. Aí colocou o viés, aí ferrou todo o experimento. Isso entendeu? eu aprendi contigo, inclusive. Porque colocou o viés, acabou. O lance do cientista, que ele tem que ter, aí lógico, né? Ele vai ganhando essa maturidade ao longo do tempo, é você entender que às vezes um resultado errado é um resultado importante pra caramba.
eu não cheguei naquele resultado que eu esperava chegar. Mas olha só o que eu cheguei aqui, e aquilo cria outras várias perguntas que podem ajudar, entendeu? O erro de Einstein. O erro do Einstein, por exemplo, eu posso até falar disso aí, que aliás, o Einstein, cara, foi um cara que duvidou de várias coisas que ele foi fazendo e só foram ser comprovadas 100 anos depois, cara. 100 anos depois, entendeu? Então, eu acho que essa palavrinha acreditar é que ela acaba. Porque muita gente fala assim, o cientista acredita que o Big Bang é o início do... Cara, eu nunca vi um cientista falar que acredita que é aquilo lá, cara. Nenhum, entendeu? Não tem nenhum que acredita. O que a gente vai é atrás de evidências para tentar encaixar nos modelos que a gente tem. É uma coisa um pouco diferente. Ô, Rodrigão, o que ele falou sobre a gente observa e a gente chega a essas conclusões, não sei o que e tal. Pô, a tua área é basicamente procurar coisa pra tu poder observar também. Exatamente. Né? Só que embaixo da terra. Pô, se bem que o Sérgio... Eu tava até falando pra ele que ele é geólogo, né? Uma coisa que muita gente fala que eu sou astrônomo, né, cara? Eu não sou astrônomo, viu, galera? Eu acho que é por causa do podcast. Não, é porque o tesão dele é essa porra. Mas é que a canequinha lá foi da NASA e não da Petrobras, né? Exatamente. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.